Graça e paz, estou feliz em estar com vocês aqui mais uma vez. Comentei aqui com o pastor Valdemar que é gostoso quando você fica bastante tempo sem vir, porque quando você vem, você vê novidade, né? E a última vez que eu vi ainda os bancos eram de madeira, a igreja não estava tão bela como está. Fico feliz por vocês e ver a prosperidade de Deus no meio do seu povo. Sou grato a Deus por mais essa oportunidade. Agradeço a Deus pelo privilégio de poder estar servindo aqui com os amados irmãos. É sempre uma alegria estar com vocês. Sair lá do outro lado do mundo, né? Lá de Palmeiras, lá onde o mato habita, né? E eu também. E vir para o outro lado da cidade aqui, congregar com os irmãos e servi-los aqui. Também trago um abraço ao nosso pastor também, que já esteve aqui com vocês. Aliás, vieram todo mundo da sede aqui para poder se alegrar com vocês. Também sou grato a Deus pela presença aqui de alguns irmãos que há amigos, né, que são mais chegados que irmãos, e eu tenho o privilégio de ser agraciado por Deus, de fazer parte da minha vida, da vida da minha esposa, o Vinícius e a Cris ali, nossos irmãos da sede, que são amigos muito queridos. Falaram que vinha, eu falei assim, o frio vai deixar, mas a amizade é maior, né? Minha esposa também me manda um abraço, não foi possível estar aqui hoje, mas com a graça de Deus eu pude estar aqui para poder estar com os irmãos cultuando. Eu peço que você abra a palavra do Senhor na carta de Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 4. Eu quero ler com vocês versos 10 e 11. Primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo de número 4, vamos ler versos 10 e 11. Todos encontraram? Diz assim o texto: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que, em todas as coisas, Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre, e todos digam amém. Podem se assentar. Os irmãos estão dando continuidade à campanha Somos Livres, e aí os irmãos viram na primeira parte da campanha várias mensagens mostrando a liberdade que nós temos em Cristo e os benefícios que essa liberdade conquistada por Cristo trouxe até nós. E hoje nós vamos ver mais uma parte da liberdade que Cristo conquistou para nós e o benefício que essa liberdade nos dá. Dentre vários benefícios, hoje nós temos a liberdade de servir a Deus com os nossos dons. Quando nós falamos de servir a Deus e falamos de liberdade, dá a impressão que nós estamos falando de coisas diametralmente opostas. Se eu sou servo, eu não sou livre. E se eu sou livre, eu posso não querer servir. E aí nós estamos vivendo num mundo contemporâneo, onde o conceito de liberdade, ele é um conceito totalmente oposto ao conceito de liberdade que a Bíblia narra. Quando nós falamos de liberdade no mundo atual, nós queremos normalmente falar de autonomia, de alguém que tem liberdade para fazer o que quer, para decidir o que quer, para ir para onde quer e fazer o que dá na cabeça. Muitos usam a expressão que agora, a partir de algum momento da vida, ele fala, eu sou dono do meu nariz. E alguns dizem o seguinte, que não, porque quando eu tiver a minha casa, lá eu vou fazer o que eu quero, porque lá eu sou livre, lá eu não tenho e não estarei debaixo das regras do meu pai, da minha mãe. Vai pensando que vai ser assim, não vai ser assim.
Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver que nós não somos livres no sentido de fazer o que queremos, ou para fazer o que gostaríamos de fazer. Nós somos livres da maldição do pecado, nós somos livres do domínio das trevas, nós somos livres de toda a obra do diabo que era imposta sobre nós, que outrora nós andávamos segundo o príncipe deste século, e agora em Cristo nós não somos mais escravos. E aí nós somos chamados para viver uma liberdade diferente. Quando nós olhamos para as Escrituras, lá nós encontramos de fato o que é a verdadeira liberdade. E a verdadeira liberdade, diferente do que as pessoas pensam, não é viver sem regras. Muitos ainda em Cristo pensam que podem viver sem as regras. Na verdade, nós fomos livres do pecado para viver agora debaixo das regras de Cristo Jesus. Trocamos de Senhor. Não somos mais filhos do diabo, agora somos filhos de Deus. Não somos mais filhos da desobediência, agora somos filhos do reino do seu amor. Agora temos a liberdade de não sermos mais escravos do pecado, o pecado não mais nos domina. Nós temos liberdade agora de viver sob o senhorio de Cristo. Somos chamados para viver uma servidão amorosa. Parece contraditório, né? Mas é o privilégio que nós recebemos do Senhor. Sermos servos chamados para servir, porém tratados como filhos. Recebermos herança de filho. Sermos considerados amigos de Deus. Somos colocados numa posição de privilégio. Você outrora era escravo do pecado. Outrora o diabo te levava para onde ele queria e você achava que era livre. Agora você de fato é livre. Agora você não vai mais para onde você quer, mas você vai para onde Deus te direciona. E aí agora você entende a verdadeira liberdade, e sendo livre, o seu coração se torna tão grato que você deseja servir a Deus. Mas existe um problema nisso tudo. O homem era perfeito, ele foi criado perfeito. Ele tinha todas as habilidades perfeitas para glorificar a Deus. Mas este homem decide pecar, ele peca e ele traz sobre si, sobre toda a humanidade o pecado. E o pecado começa a trazer limitações sobre o homem. E hoje nós não conseguimos mais servir a Deus com excelência na nossa própria capacidade. E aí Deus nos capacita com seus dons para servi-lo. Ele nos liberta para servi-lo. O apóstolo Paulo mostra muito claramente isso na sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 13. Ele diz o seguinte: porque vós, irmãos, não fostes chamados à liberdade, porém não useis, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não usem da liberdade para dar ocasião à carne, antes servir uns aos outros em amor. Nós fomos chamados à liberdade, mas é uma liberdade para se colocar debaixo do serviço de Deus ao outro. A gente costuma dizer, não, eu sirvo somente a Deus, e servindo somente a Deus, você vai servir aos outros. Se você não gosta de servir os outros, é bem possível que você ainda não tenha experimentado a verdadeira liberdade que há em Cristo Jesus. Servir a outros é uma posição privilegiada e de honra. A gente se sente honrado quando somos chamados aos primeiros bancos, quando somos citados pelos títulos que recebemos, ou quando somos recebidos numa mesa e nos colocam numa posição de privilégio, e nada disso é privilégio. Privilégio é ser chamado pelo Pai, ser colocado no seu corpo, na sua família, e ser dado a liberdade de servir o povo que Deus chamou de seu. Isso é verdadeiro privilégio. Ser honrados nas datas comemorativas, em eventos grandes, ser citado, isso é um grande perigo, porque isso traz orgulho ao coração do homem.
E nós não fomos chamados para sermos honrados, nós fomos chamados para servir. A gente gosta de ser honrado e isso é um grande problema. Porque isso está mostrando aonde o nosso coração está. O nosso coração quer tomar o lugar que é exclusivamente de Deus. Somente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são dignos da honra, da qual nós devemos dar a eles. E nós devemos se sentir privilegiados por servir a Ele e servir os seus filhos. Timothy Keller, um pastor norte-americano que partiu para encontrar com o Senhor, disse certa vez: a verdadeira liberdade não é a ausência de restrição, mas encontrar as restrições certas, aquelas que nos libertam de sermos aquilo que fomos chamados para ser. Engraçado, né? Eu fui liberto para andar debaixo de restrições, das quais Deus estabeleceu para que eu seja quem Ele quer que eu seja. Para que eu seja quem Deus estabeleceu que eu seja, eu preciso me colocar debaixo das restrições que Deus estabeleceu, que vão me limitar a não andar mais debaixo do pecado, mas andar em santidade de vida para servir a um povo santo. Um pastor do século XIX diz o seguinte, o Dr. Martin Lloyd-Jones, ele diz: a verdadeira liberdade é ser tão controlado por Deus que você não deseja mais o pecado. Isso é impactante. Ser livre é ser tão dominado, controlado por Deus, que você não deseja mais pecar. A pergunta é essa a experiência que eu tenho diariamente? Quando a gente começa a pensar, a gente começa a ver que nós não somos tão espirituais quanto pensamos, ou como gostaríamos de ser, ou pior ainda, como gostaríamos que pensássemos que fôssemos. Sabe aquela imagem que a gente quer passar para os outros de santo? De que as pessoas nos vejam como pessoas santas, como pessoas espirituais, que nos elogiem, que falem bem ao nosso respeito. E aí a gente começa a olhar para a verdadeira liberdade e começa a perceber que nós não estamos sendo tão controlados ao ponto de querermos mais a Deus do que o próprio pecado. Um homem no século XIX também diz o seguinte, Herman Bavinck: a liberdade cristã é ao mesmo tempo dom, mas tarefa. Dom porque é recebido pela graça, tarefa porque deve ser exercida com responsabilidade. Você não é livre para viver do jeito que você quer, você é livre para prestar um serviço responsável. Deus há de pedir contas. Então você não serve, sabe? Hoje não mais, mas eu lembro que na década de 90, quando eu me converti, um pouquinho depois do pastor Valdemar, a gente, certo? Nós ouvimos muitas expressões assim. Irmãos, eu não ensaiei aqui, mas eu vou cantar porque é para Deus, né? E a gente falava muito isso, ouvia muito isso falar. Isso é um grande erro. Porque se eu estou fazendo para Deus, eu tenho responsabilidade de servir da melhor forma possível, porque eu há de prestar contas a Ele. Eu irei prestar contas a Deus pelo meu serviço. E para me deixar mais preocupado, eu tenho que servir ao povo de Deus como se eu estivesse servindo o próprio Deus. Não há como servir o próprio Deus se eu antes não servir o povo. Servir a Deus é fácil, porque Deus é amoroso, Deus é gracioso, Deus é longânimo, misericordioso, abençoador. Mas servir o seu povo é uma outra história. E é assim que Deus vai me moldando, é assim que Deus vai me trabalhando. Você quer me servir? Você quer me glorificar? Então sirva o meu povo. Sirva os irmãos difíceis, sirva os irmãos murmuradores, os irmãos que muitas vezes se expressam numa fisionomia fechada, truncada, que passa perto de você, às vezes esbarra e não te cumprimenta, e você fala assim: é esse que o Senhor chamou para servir. Porque eu costumo dizer o seguinte, lá na nossa igreja, nós temos aí o grupo do 40 mais, tem o Vinícius que fez 40, tem eu que fiz 50, e tem o pastor Tenório que esteve aqui, vocês fez 60, então é o grupo dos 40 a mais, 40, 50 e 60. E eu falo assim, amar eles é fácil, porque eles são todos pecadores, igualzinho eu faço parte da tríade dos pecadores, mas a gente se gosta tanto, que as virtudes sobressaem, então é fácil amar um ao outro.
Agora, o difícil é amar aqueles que não fazem parte desse ciclo. Não fazem parte do círculo, mas fazem parte do povo de Deus. E aí é onde Deus vai trabalhando. E aí precisa de dom mesmo, né? Porque se não for o dom, a gente não consegue. Porque nós somos limitados, somos pecadores, somos egoístas, pensamos no nosso próprio interesse, colocamos as nossas vontades acima de qualquer outra coisa, e aí Deus fala, eu quero que você sirva. E servir é abrir mão do seu tempo, do seu desejo e do seu interesse. É fazer alguma coisa que você podia estar fazendo outra, mas por amor a Deus, você vai fazer aquilo em favor do povo dele. E aí ele vai nos capacitando. É para isso que o cristão foi chamado para servir a Deus por meio dos dons que Ele mesmo deu. A gente percebe que o dom é uma capacidade que facilita você a desenvolver um trabalho com mais habilidade. Rapidamente as pessoas vão perceber que em alguma área da sua vida você se desenvolve melhor do que os outros. Não é por causa de quem você é, mas por causa da graça de Deus concedida a você, por meio de um ou outros dons, você vai desenvolver trabalhos com mais habilidade. E as pessoas vão perceber isso. E aí é onde mora o grande perigo. Por quê? Porque você vai ter que aprender a lidar com a graça de Deus operando em você e entendendo que a excelência do serviço que passa por meio de você não é mérito seu. Então quando você faz alguma coisa muito bem feita, você tem que olhar para aquilo e falar assim, graças a Deus, porque Deus é misericordioso. Porque se fosse depender de mim, nem fazer eu fazia. Fala a verdade. Se você queria estar aqui nesse friozinho. Fala a verdade, se você fosse dar ouvido à voz da sua carne, se você não estaria em casa debaixo de um edredom bem quentinho. A graça de Deus nos capacita a tal ponto que nós resistimos à vontade de ficar em casa para ir à casa do Senhor. E a gente fala assim, não, é porque eu sou comprometido, é nada. É a graça de Deus operando em cada um de nós. Não há mérito em nada que a gente faça, a não ser o pecado e o erro. Aí é mérito seu, é meu. Mas as coisas boas é Deus operando a cada dia em nossa vida. E a primeira coisa que eu tenho que pensar é o seguinte, se a liberdade em Cristo não é autonomia, o que ela é? Vamos começar entendendo essa liberdade, como que ela funciona acima de todas as coisas. A liberdade é um chamado para servir conforme Gálatas 5,13. A liberdade em Cristo é sempre relacional. E quando eu cheguei na sede lá, eu estava recentemente com uns irmãos, tomando um caldo numa noite de frio lá. E aí nós congregávamos juntos lá no Santa Rosa. E aí ela falou assim, ó, quando nós chegamos lá na sede, ela falou para o marido dela, assim, ó, esse Célio aí não é o mesmo de lá não. Era um Célio mais feliz, é um Célio mais alegre, é um Célio que brincava com as pessoas, era um Célio que ria. Mas quando eu cheguei na sede, eu tinha uma dificuldade de abraçar as pessoas. E aí o pastor lá colocou, dentro da parte da liturgia, lá o momento conexão, que é o momento que você sai do seu lugar, abraça os irmãos que estão próximos, abraça aqueles irmãos que você não viu durante a semana, e aí tá todo mundo saindo abraçado, e eu ficava lá, com a mãozinha para trás assim, né? Olhava do lado assim, a esposa não vale abraçar, né? Tem que abraçar outros irmãos. E aí eu ficava meio travado, e aí tinha alguns irmãos que brincavam. E aí a gente vai desenvolvendo, Deus vai quebrando. E porque eu não tinha essa necessidade. E isso não era bom. Porque eu estava brincando outro dia. Eu falei assim, quando alguém chega para mim e fala assim, eu achava você uma pessoa antipática, chata. Eu dou risada e eu não fico chateado. Porque em 51 anos, vou fazer agora em novembro, em 50 anos de vida, eu nunca encontrei alguém que fala assim, nossa, como eu te achava simpático. Então eu já acostumei com isso, entendeu? Aí depois a pessoa vai conhecendo, e aí vai descobrindo quem você é. Então, ou seja, os relacionamentos vão revelar quem de fato você é. Que às vezes você é uma pessoa muito mais do que a expressão que você apresenta. Serviço através dos dons é obrigatoriamente um serviço relacional. Você vai ter que se relacionar com as pessoas. Deus nos chamou para fazer parte de uma família. E você percebeu que cada família tem uma cultura? Você reparou que você vai na casa de alguém e lá tem uns hábitos meio diferentes? Você fala assim, nossa, isso faz um negócio estranho aqui, né? Lá em casa não é assim não. Hein? E aí você vai na casa do outro e fala assim, nossa, o pessoal aqui é requintado, né? Um cafezinho na xícara.
entendeu? Lá em casa é no copo mesmo e tá tudo bem. Então, cada família tem a sua cultura. E aí, o que Deus fez? Deus chamou todo esse povo que está aqui, e está espalhado pelo mundo, com uma cultura diferente, fez o quê? Juntou tudo na mesma família. E aí, a gente agora tem que viver numa família se relacionando. Se relacionar com os familiares sanguíneos é até um pouco mais fácil. Mas se relacionar com alguém que não tem vínculo nenhum sanguíneo, nem sempre é tão fácil assim. E aí o que a gente entende? Eu fui chamado para servir esses irmãos por meio de um relacionamento. Nós fomos libertos não apenas do pecado, mas para vermos a obediência amorosa. Além de servir o povo, eu tenho que amar o povo. Não é um serviço secular que você faz por uma remuneração mensal. Você faz o serviço na casa de Deus, por amor a Deus, amando o povo de Deus. Por isso que você precisa de um dom, porque se não for pelo dom, meu irmão, não é fácil não. Porque Deus às vezes nos prova. Minha esposa fala que Deus me prova de uma forma assim, e às vezes a gente sai em algum lugar, e aí a gente está sentado numa mesa, e aí a pessoa começa a falar, e não para de falar, e continua falando, e começa a falar de novo, e aí quando termina o assunto, emenda no outro assunto, e fala, e eu só fico assim ouvindo. É verdade, é verdade. E sabe quando, você sabe que se você fala demais, você vai cair numa grande tendência de falar de si mesmo e do que você faz. Sente em mesa em pessoas que falam demais, você vai ver que ela só fala dela. Ela fala dela, ela fala do que ela faz, ela fala do que ela gosta, ela só fala dela. E é difícil sentar num lugar para conversar com uma pessoa que só fala dela. Não tem relacionamento, não tem diálogo, é um monólogo que só um fala e o outro escuta. E você vai encontrar muitas pessoas assim. Pessoas com necessidade de falar de si mesmo. E aí você foi chamado para quê? Para servir. E aí você tem que servir, você tem que ouvir, você tem que se dispor a estar ali fazendo aquilo que Deus estabeleceu. Serviço na obra de Deus não é escolher aquilo que eu gosto de fazer, mas é se dispor a servir aonde há necessidade. A questão é, eu estou disposto a me colocar debaixo da necessidade, de colocar aonde há necessidade de serviço? Normalmente nós gostamos de servir aonde há visibilidade. Nós gostamos de ser vistos, nós gostamos de ser mencionados. Faça o teste, participe de um evento grande, onde você trabalha, dê o seu melhor, procure fazer mais do que todo mundo. E quando o pastor Valdemar vier aqui para agradecer, Deus vai dar graça a ele vai esquecer o seu nome. E aí a grande questão é, como é que você vai se sentir neste momento? Isso mostra a motivação da qual você está servindo. Se você não der a mínima atenção para o seu nome não ter citado, e mesmo assim você ainda continuar feliz, porque alguém que fez pouquinha coisa, vai subir aqui, vai receber uma sacolinha da Cacau Show, e você não vai receber nada, e você estiver feliz em seu coração, aí de fato você está entendendo o que é servir a Deus. Não é esperar reconhecimento humano, porque quando você faz e faz bem, você faz pelo dom que você recebeu. É isso que você precisa começar a entender. A minha liberdade foi para um chamado de serviço. Eu sirvo ao Senhor, para receber também do Senhor a minha recompensa, e não dos homens. Eu ouvi recentemente que um pregador dizendo, se você fizer alguma coisa, e nesta vida você for recompensado, se possível for, bata foto, filme, porque é a única lembrança que você vai ter da recompensa daquilo que você fez. Agora, se você fizer e ninguém falar nada aqui, naquele dia o Senhor te recompensará, porque nós somos chamados para o serviço. O Dr. Michael Orton diz o seguinte, a liberdade não é autonomia, mas é uma nova forma, e aí a gente não gosta, mas é verdade, de escravidão, porque eu sou servo e ele é meu senhor. Servo e senhor, a relação de fato não é trabalhista não, é escravidão. Voluntária, alegre e redentora, a Cristo e ao próximo. Você serve alguém com alegria? É satisfatório quando você está servindo, você tem alegria em fazer aquilo? Num jantar,
Esperar todo mundo embora e sair recolhendo os copinhos, os pratinhos? Você tem alegria de recolher os copinhos que aqueles irmãos deixam debaixo da cadeira da igreja? Sem murmurar? Sem chamar ele de filho de Belial? Você tem alegria? Porque a gente fala, não, eu sou servo, Deus me chamou para servir. Aí tem um copinho ali, ele passa. Ó, um bando de porco. Como é que pode deixar ele da casa do Senhor? Vocês riem, mas tem gente que fala. Espero que não seja quem riu. Mas isso mostra a nossa humanidade. E aí mostra o quanto nós precisamos ser capacitados por Deus para servir a Ele, glorificando a Ele. Porque servir o povo de Deus não é uma obra fácil. Não é. Primeiro, eles não vão dar o valor que você espera que eles deem. Você vai fazer, e às vezes ninguém vai falar nada, nenhum obrigado. É duro servir o povo de Deus. A nossa motivação em servir o povo de Deus é saber que naquele dia o Senhor há de nos recompensar. E aí eu lembro que eu estou servindo a alguém, mas alguém também está me servindo. Então nós vamos servindo uns aos outros em amor. John Stott diz o seguinte: cristãos não são chamados à liberdade para fazer o que querem, mas para se tornarem servos de Cristo, do próximo e motivado pelo amor. Não, eu sirvo a Deus, mas ser servo do próximo nem tanto. Ser servo do próximo é mais ou menos assim. Alguém chama e pede, já chamaram você para fazer alguma coisa? Participar de um projeto, de um evento? E aí você vem para o projeto do outro, que Deus deu para o outro, capacitou o outro. Você vem cheio das suas ideias. E você quer colocar no projeto do outro as suas ideias. Mas você não foi chamado para dar ideia. Você foi chamado para ajudar, para servir. Você consegue chegar no projeto de outro sem falar nada e só fazer o que o outro pede? Você vê como servir não é tão simples assim? Não, é porque dá para melhorar. Não, tá bom assim, pode fazer assim. Não, irmão, mas você não quer fazer de outro jeito? Não, eu quero, eu faço assim. Bota só a toalha aqui. Não, eu podia bordar com o nome. Não, só a toalha. E aí, a pessoa não tem visão, não tem discernimento. Porque a gente quer servir, mas do nosso jeito. Deus nos chamou para servir ao outro, motivado por amor. Autonomia, liberdade cristã nunca é autonomia. Ela é libertação para uma obediência amorosa, não para um egoísmo disfarçado. Eu estava pensando aqui, eu tinha uma ideia. E não é ideia não, irmão, é que você quer as coisas do seu jeito. Do jeito do outro nunca está bom. Mas eu fui chamado para servir. E quem serve faz o que o seu Senhor lhe solicita. O exemplo de servidão nunca é um exemplo de uma participação ativa. O Senhor chega e fala assim, vamos fazer isso. Eu falo, o senhor quer uma sugestão? Eu tenho uma ideia boa aqui. Talvez o senhor não tenha pensado, mas eu tenho uma boa ideia, porque eu estava aqui pensando. E aí a sugestão do servo é melhor para o Senhor. Não é assim. Nós somos chamados para servir e servi-lo de forma amorosa. Depois que eu entendo que o serviço nessa liberdade é um chamado para servir, eu entendo que Deus me deu dons de forma soberana para que eu possa servi-lo. Então eu começo a entender que as habilidades que eu começo a desenvolver na casa do Senhor não são porque eu sou melhor do que o outro, mas são porque de alguma forma Deus estabeleceu alguma área da qual Ele vai me colocar naquela área para que eu me torne útil naquela área, e aí Ele vê que eu preciso de capacitação para servir da melhor maneira, porque senão a gente acaba caindo, como diz o profeta, maldito é o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. E eu preciso fazê-lo de forma a glorificar ao Senhor. Então, Deus me chama para servi-lo. Romanos capítulo 12, versículo 10 diz, tendo, porém, dons diferentes, segundo a graça que Deus nos deu. Nós vamos ter dons diferenciados, cada um tem uma habilidade, cada um tem uma capacidade. Por quê? Porque dons não são meios para que nós nos tornemos melhor do que o outro. Dons são ferramentas da misericórdia de Deus dado a nós para edificarmos o seu corpo. Então, quando eu sou capacitado por Deus para alguma coisa, primeira coisa que eu preciso abrir a minha mente, agora eu vou precisar servir. E servir de forma amorosa.
Eu vou precisar colocar esse dom que eu tenho em prática. R.C. Sproul diz o seguinte: não escolhemos os dons espirituais da mesma forma que escolhemos uma carreira. Eles são nos dados soberanamente por Deus para um propósito específico. A gente muitas vezes quer escolher o dom, quer escolher a área. Não é assim no reino. Deus soberanamente nos capacita e nos coloca ali. Há serviços que não trazem glória humana, mas são de extrema importância. Nós queremos os dons da visibilidade, e Deus quer nos colocar. Você reparou que, não sei se você teve essa experiência, às vezes você quer uma coisa muito grande, e esse negócio não acontece, e você fica sempre ali, ninguém está te vendo, e você fala assim, não, mas não está certo. Está certinho, é exatamente isso que eu e você precisamos. Sermos humilhados para entendermos que Deus não nos chamou para estar em evidência. Mas quando a gente quer estar em evidência, Deus bota a gente nos cantinhos dos lugares, entendeu? Onde ninguém vai ver. Sabe o que você vai fazer, ninguém nem vai perceber que você fez alguma coisa? Eu, por exemplo, não sei quem limpou aqui. Não sei. Mas se não tivesse limpo, eu perceberia. A gente só valoriza quando não faz. Mas quando a pessoa está fazendo, a gente acha que aquilo ali caiu do céu, né? É que nem filho, eu acho que dinheiro cai do céu, né? O pai não trabalha, a mãe não trabalha, não soa para adquirir aquilo. A gente às vezes pensa nisso. E aí as pessoas estão trabalhando, não estão vendo, e às vezes Deus nos coloca exatamente nesse lugar. A gente trabalha, ninguém vê. E a gente fica murmurando, chateado, triste, amargurado, porque o orgulho é tão grande que precisa de reconhecimento. Nós servimos por causa da capacidade de Deus. A sua habilidade de fazer qualquer coisa é uma capacidade que Deus te deu. Então, se foi Ele que deu, a honra é para Ele, a glória é para Ele, e eu não tenho mérito nenhum nisso. O Wayne Grudem diz o seguinte: os dons espirituais são capacitações especiais dadas pelo Espírito Santo, não para exaltação pessoal, mas para o ministério eficaz. O dom é para você fazer um negócio tão bem feito, que todos aqueles que forem alvo do seu serviço sejam edificados. E alguém sai maravilhado, porque ele foi abençoado grandemente por causa do dom que Deus deu a você. O mérito não é seu, o benefício é para o outro. Lá na glória você vai receber a sua recompensa. E é para isso que nós servimos aqui. Em terceiro lugar, em 1 Coríntios capítulo 12, versos capítulo 12 a 14, nós vamos ver que os dons devem ser usados com zelo, amor e discernimento. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma, não é da forma que eu acho melhor, mas é sempre para um fim proveitoso. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar e todos os dons, se não tiver amor, de nada serve. Irmãos, não adianta usar os dons que Deus te deu se você não estiver fazendo isso com o coração agradecido a Deus pelo privilégio de estar servindo a Ele e fazendo de forma amorosa. D.A. Carson diz o seguinte: a importância dos dons espirituais está subordinada ao amor. Sem amor, até os maiores dons se tornam como um ruído vazio. Se você estiver fazendo, você pode ser espetacular tocando, cantando, servindo, arrumando, organizando, administrando. Se o exercício do dom não estiver motivado por amor, você é mais um sino que está batendo, mas não está produzindo nenhum fruto. Calvin DeYoung diz o seguinte: a maturidade espiritual se mede menos pelo número de dons e mais pelo modo como esses dons são usados com amor, humildade e edificação. Não é o dom, quantos dons eu tenho que me torna mais maduro espiritualmente, mas sim como eu sirvo, como eu uso esses dons humildemente, em amor, para a edificação. E por fim, o uso dos dons deve glorificar a Deus e não ao homem, igual segundo a epístola de Pedro 4:11. Para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. Quando você faz alguma coisa, você está preocupado com isso? Você faz aquilo da melhor forma para que Deus seja glorificado? Eu tenho que estar preocupado com isso em todo o tempo. A satisfação deve ser: eu quero glorificar a Deus. Abraham Kuyper diz o seguinte: cada dom, cada vocação, cada obra é sagrada quando é feita diante da face de Deus, para a glória de Deus. Você faz para os homens, você serve aos homens, mas você o faz diante de Deus. Eu estou pregando a vocês,
mas eu estou pregando a vocês diante de Deus. Então a minha preocupação não é agradar a vocês, mas é agradar a Deus. A minha intenção não pode ser motivada por receber um retorno de vocês, mas em chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu fiz o melhor que eu podia para ser o mais fiel possível para glorificar o Teu nome. Isso se aplica em todas as áreas da minha vida, fazer o melhor para que em todo tempo Deus seja glorificado. Steve Nixon diz o seguinte: a verdadeira espiritualidade não procura o palco, mas o altar, onde tudo é oferecido para a glória do Cordeiro. E para concluir, você não foi apenas liberto do pecado, você foi liberto para um propósito eterno. A liberdade que Cristo te concedeu não é uma zona de conforto, mas é um campo de missão. E os dons que o Espírito te confiou não são ornamentos espirituais para serem vistos, mas são ferramentas do reino dadas para a edificação da igreja, para a glória de Deus. A cruz não apenas te redimiu, ela te comissionou. Você não é um espectador no reino, você é um servo chamado para servir, porque foi para isso que Deus te chamou. Com isso eu quero fazer rapidamente algumas aplicações. A primeira aplicação aqui, referente à liberdade do serviço, eu quero que você comece a pensar o seguinte: decida hoje começar a servir. Se você não faz nada na igreja, sabe aquela pessoa que fala assim: ah, irmão, eu não fui chamado para pregar, para ensinar. Você pode até não ter sido chamado para isso, mas com certeza você foi chamado para algum serviço. Você precisa aprender a ter prazer em ajudar na edificação da igreja. Você não foi chamado para ter o ministério dos seus sonhos. Você foi chamado para obedientemente esperar e servir. Sabe o que você faz com isso? Vá até um líder e pergunte: onde mais a igreja precisa de mim? Há algum lugar, pastor, que eu possa servir? Que não tem ninguém que queira fazer? Tem algum lugar onde está precisando de alguém? Não é o lugar que você quer escolher. Não, eu só quero fazer isso. Pastor, se precisar de alguém para fazer isso aí, eu quero. E para fazer aquilo, não, aquilo ali é para os diáconos. Nesse frio, servir, ficar lá na porta é para os diáconos. Eu não. Procure o seu pastor, procure o seu líder e pergunte a ele se você tem algum lugar onde você possa se encaixar e servir isso. A segunda aplicação é o seguinte: é sobre a mordomia dos dons. Você não enxerga totalmente os seus próprios dons, mas o corpo de Cristo sim. Uma das formas mais bíblicas e humildes de descobrir o seu lugar é submeter ao olhar dos irmãos maduros que já testemunharam que Deus está te usando. Então, o que você faz? Procure pessoas maduras, piedosas na igreja, o pastor, seu discipulador, seu líder, e pergunte a ele se ele já viu Deus te usando de alguma forma em algum lugar. Sabe, às vezes você está servindo há algum tempo na igreja e você eu não sei qual é o meu dom, eu não sei para que Deus me chamou, e aí as pessoas estão te observando e falam assim: nossa, aquele irmão faz isso aqui com tanta maestria, né, com tanta excelência, e ele mesmo não percebe. Tem umas pessoas que você começa a observar, você vê ela servindo assim com tanta alegria, e você chega para ele e pergunta: irmão, qual que é o seu dom? Ele fala: eu não sei não qual que é o meu dom, eu estou aqui servindo. Então às vezes você precisa procurar pessoas maduras e sujeitar a orientação delas. E aí você: irmãos, Deus tem te usado muito nesta área e você talvez não tenha percebido, mas comece a aplicar mais, você vai perceber de fato o quanto isso tem sido maravilhoso. Terceiro, uso dos dons com amor e discernimento. Separe um tempo e comece a ter um momento de oração no Salmo 139, versos 23 e 24. E aí comece a se perguntar diante de Deus: Senhor, eu tenho servido ao Senhor por amor ou por obrigação? Pergunte: Senhor, eu tenho buscado reconhecimento ou edificação da igreja? Senhor, meu ministério está cheio de graça ou de cansaço? Como nós estamos nos avaliando diante de Deus? Você foi chamado para servir e servir em amor. Comece a colocar a sua vida à disposição do reino, não à disposição da sua vontade. Coloque a sua vida à disposição do Senhor. Ele vai orientar aonde há necessidade. Ele vai abrir as portas. Você vai começar a enxergar áreas aonde não tem ninguém ali. E aí sabe qual é o nosso problema? Às vezes a gente quer que o pastor fale assim: tem algum irmão Joaquim?
Não? Sem Joaquim aqui? E o irmão, tem aí? Não? O irmão Joaquim, sabe o que ele quer? Ele quer que o pastor Valdemar chegue assim: irmãos, a partir de hoje aqui, eu quero apresentar a vocês o irmão Joaquim. E ele vai ser responsável pela zeladoria da igreja, tá? Respeitem o irmão Joaquim, é um serviço de muita importância. De trás dessa falsa humildade, às vezes a gente quer ser visto por todo mundo e todo mundo saiba que eu agora sou responsável pela zeladoria. Irmão Joaquim, não fique esperando as pessoas te mandarem fazer, simplesmente veja a necessidade e sirva. Vai lá, sirva. Ah, mas se alguém perguntar que está falando que eu sou intrometido. Não, você não é intrometido, você é só um servo que está trabalhando no reino para a edificação do povo, para a glória de Deus. Vai servindo, vai servindo, vai servindo. Sem reconhecimento, sem chamado, simplesmente se coloque à disposição. Porque foi para isso que Deus nos chamou para servi-lo, para a glória dele. Então não fique esperando uma voz do alto chamar você. Samuel, Samuel. Joaquim, Joaquim, isso não vai acontecer. Pode ser que um ou outro caso tenha essa experiência, pode ser sim. Deus pode fazer da forma que Ele quiser. Mas no ordinário do dia a dia, Deus te chamou você para servir, Ele te capacitou, então vai e serve. Se disponha, não escolha, se aproxime das pessoas, se relacionem com elas. Às vezes as pessoas que você acha mais difíceis são pessoas que precisam do dom que Deus deu a você para que a vida dela seja edificada. E você vai ser um instrumento de edificação, de encorajamento, de auxílio, de amor para essa pessoa. E aí Deus vai ser glorificado. Ninguém vai saber disso. Às vezes ninguém vai saber que você está orando por alguém, ajudando alguém, encorajando alguém, mas aquela pessoa vai dar graças a Deus pela sua vida. E Deus naquele dia vai te recompensar. A igreja não vai saber disso. E pouco importa, o importante é servirmos para a glória dele. Se coloque de pé. Pai querido, nós nesse momento, Pai, nós te exaltamos, te glorificamos, te engrandecemos, rogando a Ti, ó Pai amado, a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia sobre nossas vidas. Ó Pai amado, nesta noite, todos os dias, ó Pai, que seguirão, nós sabemos, ó Pai amado, a nossa incapacidade em glorificar o Teu nome pela nossa própria capacidade. E por isso, Pai, nós te louvamos e te glorificamos, porque aprove ao Senhor na eternidade conceder dons a nós, ó Pai amado, para servirmos ao Senhor da melhor maneira possível, servindo ao teu povo, servindo a tua igreja, para que o Senhor seja glorificado em todas as coisas. Purifica o nosso coração, sonda o nosso interior, tira, Pai amado, todo vestígio de orgulho que queira ser reconhecido no serviço, mas que servamos ao Senhor, ó Pai amado, humildemente, amorosamente, voluntariamente, Pai querido, pelos dons que o Senhor nos concedeu. Nos ajuda a entender que a liberdade que nós temos para usar os dons que o Senhor nos deu, ela é uma liberdade, Pai amado, amorosa, uma liberdade redentora, ó Pai amado, a qual nós encontramos em Ti, a alegria da salvação, e por isso, Pai, somos motivados a glorificar ao Senhor, servindo a Tua igreja, servindo ao Teu povo, servindo a todo e qualquer necessitado que o Senhor colocar em meu caminho. Senhor, concede a nós a graça para servir ao Senhor a cada dia mais, para que o Seu nome seja sempre glorificado. É o que nós te pedimos nessa noite, ó Pai querido, glorificando o Teu nome e te agradecendo por tudo, ó Pai amado, baseado nos méritos de Cristo Jesus. É o que eu te peço e eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. E as palmas exaltem somente o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a Deus por essa oportunidade. É um prazer sempre estar aqui com os irmãos. E com muito amor, muito mais. Vocês, pelo meio do pastor Valdemar, que sempre tem nos amado. Deus abençoe e obrigado.